Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Como nós estamos agora também no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha e deixar até mesmo um comentário. Tem algum comentário que você queira fazer sobre essa mensagem e também compartilhar com alguém que você deseja aí enviar essa palavra. Vamos lá? O tema de hoje é contaminação. A contaminação, ela é algo muito importante. Nós temos que dar muita atenção, porque a contaminação, segundo até mesmo o dicionário, ela é uma transmissão de germes nocivos ou de doença infecciosa, infecção por contato. No sentido figurado, a contaminação, ela pode até mesmo ser uma transmissão de vícios ou de males. Eu acho muito interessante quando, no significado da palavra, ele usa aqui a questão da infecção por contato. Muitas vezes nós não observamos os lugares aonde nós estamos e nós não estamos mais dando a devida importância para as pessoas que se aproximam de nós. E muitas vezes, por uma questão hoje de não querer ser cancelado, uma questão de não querer ser rejeitado, nós acabamos entrando em contato com algumas pessoas e quando menos esperamos, passamos a fazer o que aquela pessoa faz. Então, para que eu não venha a ser mal educado, muitas vezes eu deixo aquela pessoa se achegar a mim ou até eu mesmo passo a me achegar a ela. E na maioria das vezes, quando o cristão ele está desligado, ele esquece que aqui nessa terra ele é um influenciador. A palavra do Senhor ela deixa aqui uma ordenança para o cristão que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, quando eu me aproximo de alguém, inevitavelmente eu levo junto comigo o evangelho. No momento que a pessoa está sofrendo, no momento que aquela pessoa está se sentindo perdida, e esse deve ser o agir de um cristão. O cristão ele não pode, de hipótese alguma, querer influenciar alguém com seus pensamentos, querer influenciar alguém com seus costumes, não. Mas eu sou um influenciador. Mas o que eu uso para influenciar é o evangelho. Mas na questão da contaminação, muitas vezes pessoas entram em nossa vida e essas pessoas elas conseguem transmitir para nós costumes, manias, e quando vamos ver, estamos já aí desagradando a Deus, saindo da palavra, e por estar muito próximo a esta pessoa, é natural que a pessoa ela não queira desapontar a outra, que ela não queira desagradar a outra, e ela entra aí numa trama que dificilmente essa pessoa ela consegue sair. Hoje na palavra aqui, nós vamos ver o povo de Israel cometendo esse erro. E vou mostrar a ação de Deus para que esse mal ele pudesse ser reparado, para poder vencer essa contaminação, e Deus ele vai fazer uma aliança de paz. Muitas vezes, muitas pessoas não têm paz por conta da contaminação. É muitas pessoas que ela deixa entrar na intimidade dela, é muitas pessoas que ela deixa chegar próximo daquilo que deveria estar muito seguro, que são os seus filhos, sua família, a sua mente. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai nos falar sobre, em Efésios 6, sobre a armadura que protege o peito, que é o coração, a armadura que protege a cabeça, que são os pensamentos. Pode até parecer aqui o que eu estou te falando, algo que alguém possa ouvir e falar assim: ah, não, pelo amor de Deus, isso daí,
se a pessoa for bitolada desse jeito, não se trata de ser bitolado, se trata de ser cuidadoso. O salmista, ele escreve ali nos seus relatos, multipliquei os cuidados, multiplicando os cuidados dentro de mim para eu não pecar. Então, vamos ao texto. Antes de entrar nesse texto que está no livro de Números, vamos ao livro de Daniel e ver também como Daniel agiu diante da contaminação que o esperava. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, muitos já conhecem a história. O Daniel tinha sido levado cativo para a Babilônia, e quando ele chegou na Babilônia com outros jovens, eles foram ali condicionados a uma vida que o rei já havia preparado para eles poderem viver. Então, ali eles teriam uma comida diária, eles teriam um segmento ali de rotina. E quando Daniel percebeu aquilo, o Daniel, ele tomou uma atitude. É nisso aqui que eu quero que você preste muita atenção. O Daniel, fisicamente, é tirado de sua família e levado para a Babilônia. O corpo de Daniel está lá, na Babilônia. O Daniel está lá fisicamente na Babilônia, mas o Daniel não permitiu que a Babilônia invadisse a sua mente e não permitiu que a Babilônia invadisse o seu coração, não permitiu que a Babilônia tirasse Deus da vida de Daniel. Por que eu estou falando isso? Por muitas vezes você vai estar em lugares contaminados, mas não quer dizer que você necessite de fato se contaminar com aquele lugar. Nós enfrentamos aí muitos lugares, desde quando você sai da sua casa para ir para um trabalho, quando você precisa ir em uma festa, quando você precisa estar numa faculdade, numa escola. Você tem que estar naqueles lugares. Você tem uma vida social, porém, você precisa tomar cuidado para que aquele lugar ele não te influencie. Maravilhoso seria se você pudesse influenciar aquele lugar através da estratégia que Deus pode te dar. Para você orar por alguém, para você introduzir na vida desta pessoa um pensamento bíblico. Mas antes de pensar em influenciar aquele lugar, a primeira atitude deve ser essa que o Daniel tomou aqui, ó. A Bíblia diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quando Daniel chega, ele já toma de cara essa atitude. Porque imagina o Daniel chegando, não, deixa eu conhecer o fulano, deixa eu conhecer o ciclano, e aí depois o Daniel já estaria envolvido sentimentalmente com alguma daquelas pessoas e dificilmente o Daniel conseguiria se manter firme. Essa é a estratégia do diabo. Fazer com que você chegue num lugar, passe a ter ali um sentimento por algumas pessoas e logo aquela pessoa está te oferecendo uma bebida, você aceita, mesmo sabendo que é errado, porque você não quer desagradar. Você aceita falar de certos assuntos que você não deveria falar, mas você está envolvido ali sentimentalmente. Então esse é um perigo muito grande que nós corremos quando nós não fazemos como Daniel. Opa, peraí, eu vou para a faculdade, vou lá estudar, vou lá fazer minha prova, vou me socializar, mas antes eu já vou decidir no meu coração, eu não vou me contaminar. Como nós lemos lá no dicionário, é uma transmissão de vícios, uma transmissão de manias, uma transmissão de gírias, uma transmissão de linguajar, uma transmissão de pensamentos.
E muitos cristãos estão se contaminando. E infelizmente você vai ver que isso vai acarretar na vida deles uma falta de paz. Vamos ao texto que nós vamos hoje ler e entender como esse povo se contaminou e a ação de Deus para poder livrar esse povo dessa contaminação. Números 25, livro de Números, capítulo 25, versículo 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, eles tiveram que se deter ali, tiveram que parar naquele lugar, e ao parar naquele lugar, você vê que a primeira junção foi que os homens, né, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então os homens chegaram naquele lugar, começaram a olhar para aquelas mulheres, possivelmente elas seduziram eles, né? Eles tiveram ali aquele olhar de sedução. Puxa, aquela mulher ali é bonita. Talvez até alguém falou, olha, mas ela não é para nós. O Senhor já nos deu ali um ensino, uma ordem, que nós não devemos, como povo de Deus, se misturar com outros povos. Aí alguém pode dizer assim, nossa, o povo de Deus se sentia melhor que os outros povos. Não é isso. É porque o povo de Deus servia a Deus e adorava a Deus. Outros povos não faziam isso. E como é ruim quando você, sendo um cristão, se envolve sentimentalmente com alguém que não é cristão. Espiritualmente, o jugo é muito pesado, ao ponto da palavra do Senhor dizer: andarão dois juntos, se não houver entre eles comum acordo. Está lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Não tem como. Eles podem até se atrair, né, fisicamente. Puxa, aquela pessoa tão bonita, aquela pessoa tão legal, mas espiritualmente, o cristão, ele vai carregar um jugo. Ou, infelizmente, ele vai fazer o que aqui o povo de Deus fez. Se atraiu pelas filhas dos moabitas, e o que essas, quando tiveram eles ali já prostrados, já vislumbrados, apaixonados, ficou por aquilo? Você acha que as moabitas iriam dizer, ó, pode vir, busca seu Deus ali que eu vou buscar o meu? Não, a Bíblia diz, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tem gente que fala assim, quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é tudo. Mas deixa ele me contaminar. Quem é Deus para você? Não, Deus é tudo que eu tenho. Ah, nossa, tem um negócio ali bom, deixa eu ali. E acaba se contaminando. A ira do Senhor se acendeu. É isso que está acontecendo aqui, é chamado de prostituição espiritual. Quando você, conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, decide se ajuntar com algo que é contra a palavra de Deus, isso é chamado de prostituição. Vamos ao texto e continuar aqui para você entender melhor. Disse o Senhor a Moisés, aqui o Senhor ele vai falar com Moisés para resolver essa situação. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. Eis que veio um homem
dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, uma medianita, perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita e até a tenda, e o atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Você vê que Deus teve que tomar uma atitude bastante severa. Tem gente que fala assim, não tem nada a ver. Essa é uma das frases mais diabólicas. Não tem nada a ver. Não, isso não vai dar em nada. Não tem nada a ver. Nossa, por que Deus foi tão rude desse jeito? Meu amigo, quando algo é contaminado, dependendo do nível de contaminação e do tempo que aquilo está fazendo efeito, aquilo ali infelizmente leva à morte. Quando uma pessoa ela tem uma parte do seu corpo contaminada, muitas vezes para o médico poder salvar a vida daquela pessoa, ele tem que amputar um braço, amputar uma perna, ele tem que arrancar um dos olhos, ele tem que arrancar, como no caso do câncer, o câncer de mama, há situações que o médico precisa retirar a mama, porque ali houve uma contaminação. Ou se faz isso, ou se vive uma metástase, né? Que é a proliferação ali da bactéria, do vírus, do câncer. E tem situações que a vida de uma família, ela entra em desordem porque a contaminação entrou e nada foi feito para solucionar. E a contaminação, ela nunca vai querer ficar naquele lugarzinho parado, ela vai crescendo. É como hoje uma raivinha no seu coração que entrou através de algum comentário, aí ela vai crescendo, ela vai tomando forma e ela toma totalmente aquela pessoa e aquela pessoa ela vai passando essa raiva para frente. Tem pessoas que aonde ela chega, ela traz essa contaminação e precisa ter alguém de Deus para poder cortar o mal pela raiz. A coisa era tão séria que quando Moisés tomou atitude, veio um dos homens que teriam que morrer, ele trouxe uma mulher moabita, para que eles pudessem chorar, para que eles pudessem fazer, olha, não faz isso com a gente não, deixa a gente vivo, puxa, por que você tem que fazer isso com a gente? Aí diante daquela cena eles queriam comover. Toma cuidado com pessoas que o diabo usa para manipular você. Infelizmente, muitas pessoas são usadas pelo diabo, têm essa característica de manipulador, de manipuladora, e aquela pessoa te prende ali naquela garra e você não consegue se soltar. E aí você está buscando a Deus e não sente Deus. Aí daqui a pouco você tem que orar e você não consegue orar. Você não tem paz. Olha aqui que mais a palavra do Senhor diz no versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhes dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. Você vê que a coisa é tão séria que o diabo ele tenta e muitas vezes consegue entrar nos maiorais. Numa família, no pai, na mãe,
logo os filhos estão contaminados. Num ambiente de escola, naquele que é mais influente, no tal do popular. Você acha que Deus liga para quantos likes uma pessoa tem? Você acha que para Deus vai falar, puxa, essa pessoa aqui, olha, tem tantos seguidores, nossa, não. Se precisar, Deus vai ter que cortar o mal pela raiz. Por isso que quanto maior eu me torno, mais conhecido eu me torno, o meu zelo pelo Senhor também tem que aumentar. A responsabilidade que há sobre mim, ela precisa ser maior. E quando eles zelaram por aquilo que o Senhor estava propondo para que o mal pudesse ser solucionado, o Senhor veio, fez um concerto de paz e falou: agora a paz vai reinar. E então, o Senhor, naquele momento, ele se tornou ali, mais uma vez, um Deus misericordioso. E Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus, ele faz de tudo para salvar. Mas que você possa abrir a tua mente hoje. Eu não sei como e de que maneira Satanás tem lutado contra você para que você seja contaminado. Mas que através dessa mensagem tão forte, tão pesada até, mas foi necessário. Talvez seja necessário você matar um relacionamento de amizade para que você se mantenha firme. Talvez é necessário você deixar de falar com alguém, você parar de seguir alguém na rede social, você parar um relacionamento tóxico, porque infelizmente a contaminação ela acaba com a tua vida e acaba com aqueles que estão próximos de você. Para mim finalizar, o Senhor diz na palavra dele: vós sois a luz do mundo. É isso que você é. Deus não entrou na sua vida para você ser influenciado. Deus entrou na sua vida para que você possa influenciar, ser luz, iluminar a vida de outras pessoas. Toma posse dessa palavra hoje, guarda ela no teu coração e que você possa fazer essa declaração: Senhor, não deixe eu me contaminar, mas que eu seja luz, que eu não venha ser influenciado por nenhum costume errado, mas que eu possa influenciar através do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas estas, meu Pai, que diante desta palavra fizeram análises, fizeram, meu Pai, exames, como na palavra de ontem, para detectar o que pode estar contaminando ela, contaminando o coração, contaminando a mente, fazendo com que esta pessoa, meu Pai, ela venha falar de uma maneira que não agrade o Senhor, ela venha viver de uma maneira que não te agrade, mas isso foi entrando através daquela amizade, através da aproximação da tal pessoa, mas ela está, meu Pai, agora fazendo como Daniel. Ela está decidindo firmemente não se contaminar. Pai, o mundo, Senhor, é um mundo sedutor. Eu costumo dizer que o mundo é como Las Vegas, ele brilha, ele é um mundo cheio de brilho, cheio de tecnologia, mas nós sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Sabemos que não somos pertencentes a esse mundo, porque o Senhor Jesus disse que subiria e estaria preparando um lugar para nós. Meu Pai, nos ajude, nos guarde, nos livre de todo o mal e ajude esta pessoa a permanecer firme no teu caminho. Ou até mesmo essa que está iniciando uma vida contigo, mas o diabo está trabalhando pesado para que ela, meu Pai, se contamine e logo, Senhor, traga a morte para a vida dela. Senhor, eu levanto a minha voz como ministro do Evangelho. Meu Pai, eu repreendo toda ação do diabo. Repreendo toda ação de contaminação. Que este mal seja cortado em nome do Senhor Jesus.
Pai, que esta pessoa viva para o Senhor, que ela viva para a tua glória. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Como nós estamos agora também no YouTube.